Oi, meus amores. Tivemos uma alteração aqui no nosso planejamento. A nossa secretária municipal de Meio Ambiente e Clima teve um imprevisto na agenda, foi convocada para uma reunião de última hora. Então, nós estamos aqui com a Carla Panicetti, que é aqui da PUC, da área de comunicação, que vai substituir o Edu Carvalho, do Colabora, que ficou preso em Congonhas pela manhã e não conseguiu mais chegar a tempo. E nós vamos falar da economia circular na rotina do turismo e dos eventos, iniciativa de quem age localmente, mas pensa globalmente. Para quem chegou agora, eu comecei falando que esse projeto ganhou esse nome por conta da circularidade dos eventos, das lonas, de todo o material que fica abandonado quando o evento acaba. E eu faço o Bourbon Festival Paraty há 10 anos, e há 2 eu consegui aumentar as ações sustentáveis. E esse ano eu trouxe 70 quilos de lona para minha casa, para depois levar para a ONG. E é tudo isso que a gente vê no dia a dia, as dificuldades, né, de um produtor, de, do ambiente, do território, de todo mundo que vive de fazer evento, onde a gente precisa de realmente das políticas que possam implementar o setor de turismo e de eventos para que a gente tenha mais facilidade para agir e ajudar um ajudar ao outro. Então, nós temos aqui a Luciana Coutinho, fundadora do Instituto Festival Livre Mundi, o Jean-Michel Santos, coordenador do Sustenta Carnaval, e eu passo aqui a Carla, que vai dar continuidade ao painel. Muito importante esse painel. Vou deixar aqui. Meu microfone está ok? Está ok? Então, eu chamo aqui o Jean-Michel e a Luciane Coutinho, por favor. Sejam muito bem-vindos. Por favor. Então, deixa eu começar com a minha audiodescrição. Eu sou a Carla Panicê, sou jornalista, sou media trainer e RP também. Também tenho especialização em marketing. A gente joga em várias, né? Eu brinco que a gente ataca por todos os lados. E a minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, alta, de cabelos cacheados, de olhos claros. É, e hoje a gente está aqui, já falei também, né, da minha atuação, e hoje a gente está, deixa eu falar primeiro do Jean-Michel Santos, administrador de negócios, com ênfase em gestão de pessoas, atua há mais de 20 anos na organização de cursos, palestras e eventos, e desde 2020 se dedica à produção cultural do Polo da Zona Portuária do Rio de Janeiro. É atualmente coordenador do Sustenta Carnaval, projeto que já recolheu e reaproveitou toneladas de resíduos de fantasias que seriam destinadas a aterros sanitários, unindo a sustentabilidade, a criatividade ao espírito festivo do Carnaval brasileiro. Muito bem-vindo, Jean. E com Luciane Coutinho, fundadora do Festival Live Mundi, que acho que muitos conhecem, né? E ela também vai, para quem não conhece, ela vai explicar um pouco para a gente. Também um instituto que capacita jovens e mulheres como comunicadores climáticos em seus territórios. A Luciane é mestre em comunicação e educação pela Teachers College da Universidade de Colômbia, mestre em liderança criativa pela Steinbeis University, e em 2018 ela foi indicada pela ONU no Framework Convention do Climate Change, né, da mudança climática, ao prêmio Gender Just Climate Solution. Espero que eu tenha falado tudo corretamente. Obrigada, Luciana, muito bem-vindos. E então, primeiro que você também quero que vocês se introduzam, se apresentem e façam sua audiodescrição também, por favor. Ah, sim. Quem quer começar aqui, Luciana? Quer começar? Obrigada, Silvana. Bom, eu sou Jean Santos. Bom, sou produtor, como já disse. Bom, o texto já fala muito, né? Bom, eu sou. Olá? Ah. Eu sou de Duque de Caxias, né? Eu sou da Baixada do Rio de Janeiro. Eu sou uma pessoa com a pele
Falam morena, né? Pardo. Eu sou declarado pardo, né, na minha certidão de nascimento. Então, uma pessoa não branca, cabelos grisalhos, tenho 41 anos. Bom, trabalho com produção há muito tempo. Uma das coisas que me fez apaixonar pela produção foi o café. Eu trabalhei muitos anos de café, aproximadamente 15 anos. E o café foi muito esse processo da educação. Então, eu trabalhava com educação através do café. Era uma escola chamada Casa do Barista, onde a gente formava pessoas para trabalhar com café. Então, tudo a ver com café, eu comecei a estudar. Então, muita história do café, toda essa mudança geográfica do Rio de Janeiro, econômica, né? Por causa do café, o Rio de Janeiro é conhecido, né? Por esse processo político do café econômico. E, bom, e aí isso me fez trabalhar com muitas questões dentro do café, produzindo eventos, cursos e movimentos, e aí isso me levou à cultura. E hoje eu estou na Pequena África, na região chamada Pequena África do Rio de Janeiro, aonde existe essa questão da cultura, né, afro-brasileira e toda essa política e comunicação. E aí eu estou ali na parte de produção, trabalhando com a parte de cultura, dando polo da zona portuária, junto com pessoas de um grande calibre de trabalho e aprendendo. É isso, eu estou aprendendo através da cultura. E lógico que essa região me conectou com o carnaval por ter a cidade do samba, essa grande fábrica aonde todas as peças, né, todo o carnaval é produzido, né? Então eu moro bem próximo, lido com as pessoas que vivem esse sistema do carnaval. E a partir desse momento conheci uma mulher chamada Mariana Pinho, produtora cultural, e ela falou comigo, era pandemia, a gente estava em 2020, e ela falou para mim assim, Jean, eu tenho uma ideia e eu vou colocar essa ideia em prática, eu gostaria que você fizesse parte disso. E aí foi onde eu me conectei com o Sustenta Carnaval. Então, eu estou desde o início no Sustenta Carnaval, e a ideia do Sustenta Carnaval era justamente pegar todo o material que iria ser descartado no final desse grande evento, e ia parar nos aterros sanitários e a gente falou, poxa, acho que a gente consegue dar um melhor destino para isso. Então é isso. Essa é a minha. Tá tudo bem? Bom, Sim. Bom, boa tarde a todos. Saúdo você. Desculpa, é Carla? Carla. Saúdo o Jean-Michel também, todo mundo que está aqui. Queria agradecer a Betina pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu acho que a gente conversando sobre sustentabilidade, circularidade, eventos, turismo, é o que move, na verdade, a nossa cidade, né? Então, que bom que a gente está aqui, de alguma forma, dialogando, né? Trazendo esses três grandes pilares de força, de potencialidade da nossa cidade para esse diálogo. Bom, fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca. é, uma vez eu vi uma autodescrição muito engraçada, que era não muito alta nem muito baixa, não muito gorda nem muito magra. Então, com cabelo enrolado, moreno, né, com cabelo castanho. E contando um pouco, sou mãe também, tenho dois filhos, o João, que hoje mora em São Paulo, e o Pedro, que está se formando em economia. E adoro o mar, sou uma apaixonada pelo mar e nado com bastante frequência. Bom, contando um pouco da história assim do Live Mundi, como é que ele acontece, né? Eu, na verdade, sempre fui muito envolvida com a causa ambiental, acho que desde a infância, né? O meu avô era sócio benemérito do Jardim Botânico, plantou várias árvores lá. O meu pai é um português que veio do interior de Portugal, de uma aldeia, era um agricultor de base. E eu sempre vi, né, aqueles homens envolvidos, né, com a causa ambiental da sua maneira, e me interessei sempre pela causa ambiental, né, pela ecologia, vamos dizer assim. E frequentava muitos ambientes onde a gente se falava sobre, né, o ambientalismo, sobre as questões climáticas, mas eu sempre percebia que eram as mesmas pessoas aplaudindo as mesmas pessoas, né? Então era um ambiente muitas vezes de intelectuais, né, de acadêmicos, de pessoas numa linguagem científica que trazia então uma dificuldade, né? A gente estava falando ali de crise climática e assim, bom, mas espera aí, as pessoas sabem disso, né? As pessoas estão informadas a respeito disso. E o meu outro lado, né? Eu sempre fui uma comunicadora, né? Trabalhei na área de comunicação e marketing de várias empresas.
e tinha minha agência de comunicação e resolvi, falei assim, bom, como é que a gente pode, então, de fato, democratizar essas informações numa linguagem simples, né, propositiva, que envolvam as pessoas nessa discussão, né, nesse despertar dessa consciência climática. E foi aí, então, que em 2016 surge, então, o Livemundi com esse propósito. Também nasce como um festival gratuito, porque se a gente está falando de democratização de acesso, a gente precisa, de fato, trazer ele de uma forma gratuita, mas eu acho que ao longo desse período, né, ano que vem, o Livemundi está fazendo 10 anos, a gente tem uma jornada de grandes aprendizados, né? Que acho que eu vou contar um pouquinho mais adiante, mas, assim, dando grandes números agora do festival, esse ano a gente teve nossa 7ª edição, aconteceu no MAN, e também semana passada, né, e que foi esse um dos nossos aprendizados, né, no território, a gente já fez várias vezes lá na casa, com Gisele, lá na casa do Observatório de Favelas, na Arena de Cro, e esse ano a gente fez em São Gonçalo pela primeira vez. Fundamos uma ONG, estamos trabalhando com outros projetos de educação e de consciência climática, trazendo jornadas de aprendizagem em escolas públicas, trabalhando com conteúdo audiovisual, trabalhando com conteúdo em plataformas digitais. Hoje a gente tem mais de 45 mil seguidores nas nossas plataformas digitais. Acho que ao longo dessas 7 edições foram mais de 140 mil pessoas impactadas, né, que de alguma forma experienciaram o festival. E, enfim, e com momentos históricos, Pepe Mujica e Noam Chomsky, eu acho que assim foram várias histórias de pandemia, de entendimento, e como vários de vocês aqui são produtores, acho que a gente, de alguma forma, se relaciona nas nossas dores, né, nas dores e delícias de ser um produtor cultural, né? Então, me reconheci em várias falas do diálogo anterior. Obrigada. Então, vamos partir para as nossas. Eu vou fazer uma pergunta, então, primeiro para o Jean, vamos partir para as nossas perguntas. Conta para a gente um pouquinho como é que é essa receptividade, né, e a consciência desses diferentes agentes da indústria do carnaval, quanto às ações do Sustenta, também colocando um pouco como é que hoje está esse cenário, né? Se a receptividade aumentou, de que forma, o que que foi feito para isso e como está o cenário hoje. Bom, eu posso falar que o cenário hoje é Carnaval Rio. É um cenário onde a consciência é de que não tem mais como fugir da sustentabilidade. Essa é a grande questão. É, Pós-pandemia, a gente foi para dispersão para coletar as fantasias de carnaval. Porque, assim, só para que todo mundo entenda, a gente coleta as fantasias na dispersão e é justamente aquilo que iria parar no aterro sanitário. E por que isso iria parar no aterro sanitário? Por causa de questões de erros de logística. O Carnaval do Rio tem um cronômetro passando, a escola passa na avenida, ela é pontuada, ela perde ponto caso ela atrase nessa passagem, e lá na dispersão, se ela realmente não consegue dispersar rápido, ela também perde pontos. E isso gera prejuízo para a próxima escola, a escola que está vindo. Então, nesse momento, a escola junta esse material, ela não quer descartar esse material, mas por questões de logística, às vezes o caminhão não chega, alguma coisa acontece, aonde o caminhão chega e na mão de obra, e esses erros fazem com que essas peças vão parar no aterro sanitário. Bom, quando a gente observou isso, a gente falou assim, como a gente faz para entrar ali de uma forma que as pessoas entendam que a gente quer ajudar e não atrapalhar, e que a gente também não é um agente de acusação. Porque muitas pessoas podiam falar, pensavam que a gente estava ali para acusar que existia, né? Quando a gente falava de sustentabilidade, existia essa visão. Bom, desde esse carnaval nós começamos a coletar, e aí a Liesa esse ano, como nossa parceira, a gente se uniu com a Liesa, a Dayana Lima, que é diretora de sustentabilidade, ela atua também no Rock in Rio, em outros grandes eventos, então ela leva a sustentabilidade para esse evento, Carnaval Liesa, e através desse momento, esse ano, junto com o Sustenta Carnaval e todos os outros movimentos de sustentabilidade dentro do Carnaval do Rio, foi conseguido o ISO. Então, a Liesa, hoje, o Carnaval do Rio recebeu uma ISO, que a Dayana tem muito carinho e amor por essa ISO, porque essa ISO vai nortear. Então, ela vai fazer com que agora a Liesa entenda que não é o Sustenta, não é a Dayana. São vários pontos que são obrigatórios de acontecer para que a Liesa continue realizando esse grande evento de uma forma correta, dentro de um movimento sustentável. Então, eu acho que isso é um ganho muito grande.
Hoje a gente não está mais brigando para provar uma coisa que é real, né? Essa questão da transformação do material e toda a parte de educação. A gente fala que o Sustenta Carnaval, nesse momento, ele tem um papel fundamental que é levar essa comunicação para as escolas de samba. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu estava com duas escolas de samba que foram retirar materiais de forma de doação. A gente recolhe esse material e muitas delas, desses materiais, eles vão ser reinseridos da forma como eles estão. Eles não vão passar por transformação. Eles estão em perfeito estado. Por exemplo, a gente, quando leva esse material, as pessoas se surpreendem, porque elas falam assim: nossa, mas isso é muito bem feito, é um material muito caro, é um material muito rico. E aí, quando as pessoas pegam esse material, elas entendem que elas podem levar. Um dos nossos principais consumidores é o cinema. Então, a cultura, ela é um espaço que ela já vai pegar todo esse material e ela vai reinserir no mercado. E não vai ter que passar por transformação, mas muitos desses materiais vão ter que passar por transformação. Por exemplo, eu vou aproveitar já, e vou mostrar algumas peças que a gente... todas essas peças aqui, elas são feitas por um projeto chamado Mulheres do Sul Global. A gente se conectou com esse projeto, elas trabalham com resíduo da indústria da moda, resíduo têxtil. Conhece? Ah. Então, assim, Mulheres do Sul Global é um projeto por mulheres, para mulheres, que passaram por violência doméstica e, enfim, perderam seus mercados de trabalho por motivos de violência, e elas se uniram e fizeram esse projeto maravilhoso. Então, a gente chegou nelas e falou assim: poxa, vocês trabalham com resíduo têxtil da indústria da moda. Nós temos resíduo têxtil, porque quando a gente pega as fantasias, e a gente pega uma peça e desfaz ela, a gente mostra que ela não é de carnaval para carnaval apenas. Ela é um monte de insumos misturados que, separadamente, elas podem se transformar em outras coisas rapidamente, dentro desse movimento da economia circular, da transformação de materiais. E aí a gente tem esse processo de mostrar para o grande público, inclusive para essas escolas, que assim, tem uma questão muito básica dentro da escola de samba especificamente, que quando elas procuram a gente, elas falam assim: tá, você tem essa peça aqui, mas você tem 30 delas? Então, essa uniformidade do carnaval. Então, quando a gente fala de sustentabilidade para as escolas de carnaval, a gente fala assim: poxa, será que não existe uma forma de fazer uma ala mais misturada, com mais cor, com mais diversidade? Então, a gente começa a falar sobre isso, e não de uma forma de exigência, não, de troca. Então, hoje nós temos uma conversa muito boa com essas escolas de samba, que muitas delas são das regiões mais periféricas do Rio de Janeiro, e é onde realmente você tem que usar uma linguagem diferente para chegar nesses lugares. E agora, fica. Então, Luciane, vamos falar um pouquinho, então, agora já que a gente está falando de como vocês foram atingindo essa receptividade, né? Vamos falar do Live Mundo, que é de 2016, não é isso? Então, conta para a gente também, o que que foi mudando, tanto na esfera pública, na imprensa, quanto aos patrocinadores, ao próprio público, ao longo desses anos, assim, como é que esse público e os agentes públicos também foram percebendo o festival e foram percebendo essas transformações? Bom, primeiro, o nosso propósito é sempre despertar essa consciência crítica, né, das pessoas que frequentam o festival. E o festival ele sempre se manifestou a partir de diferentes iniciativas, experiências culturais, né? Porque a gente entende que cada um chega com seus anseios, com seus desejos e até com seus níveis de consciência. Então a gente sempre oferece diálogos, oficinas, atividades de bem-estar, né, shows, né? E o que acho que a gente percebe fazendo essa, e eu acho que de alguma forma todos nós mudamos, não só o festival, mas também nós, né, enquanto produtores desse festival, porque a gente aprendeu muito nessa trajetória, né? É uma trajetória que começa, talvez, né, num ideal, e a gente vai aprendendo com os nossos erros e com o entendimento, né, das realidades diferentes que a gente vai lidando. Acho que, primeiramente, em 2016, se a gente for olhar para hoje, falar sobre clima, falar sobre crise climática, falar sobre. É já um assunto de uma roda de conversa. Naquela época não era um assunto de roda de conversa, era um assunto que era realmente voltado para nichos. Então, de alguma forma, olhando para isso, eu percebo que talvez a gente tenha contribuído de alguma forma para trazer essas informações, para trazer elas numa linguagem próxima das pessoas. E por conta disso, eu acho que
falando um pouco sobre esse processo, né, de consciência, de despertar dessa consciência, a gente percebe também, por exemplo, em Belém, né, que eu acabei de voltar de lá, né, o quanto isso tá cada vez mais relacionado com a própria forma de existir, né? Com a nossa identidade. Então, olhando para Belém, né, a gente viu que tivemos uma série de questões, assim, se a gente for olhar, foi um sucesso, né, a COP. Eu acho que, assim, com relação aos objetivos que se propunham inicialmente, né, a gente estava ali com uma expectativa muito grande com relação à questão da redução, né, de um compromisso formal da redução e de uma transição dos combustíveis fósseis. Isso não aconteceu. Mas se a gente olhar da perspectiva do local, né, e de como o festival, a COP, na verdade, né, contribuiu para despertar essa consciência para aquelas pessoas, para aquele cidadão comum que mora ali e, ao mesmo tempo, fortalecer a sua identidade cultural, foi muito sucesso, porque você vê sei lá, um japonês dançando carimbó, você vê ali a quantidade de indígenas ali frequentando aquele espaço e se posicionando com relação a isso. Então, eu queria trazer nesse sentido de que hoje o festival também ele trouxe essa diversidade, que foi um aprendizado, né? Eu sou moradora do Jardim Botânico, e o que eu fiz? Eu chamei meus amigos para, de alguma forma, vamos construir alguma coisa que seja bom para as pessoas. Ele vai ser gratuito. E aí você fala, então se vai ser gratuito, então vai vir pessoas diversas. Não, não vai vir pessoas diversas, porque eu estou fazendo ele na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo com uma curadoria que não representa a diversidade dos pensamentos, né, das cores da nossa cidade. E isso foi uma coisa que a Isabela, do Observatório, questionou muito. A gente chamou a Isabela para fazer parte da curadoria. Então, esse foi um aprendizado no sentido de que hoje o festival ele é muito mais conectado com a questão identitária e entendendo que ela também faz parte do entendimento do que é ser sustentável dentro da nossa diversidade, e como é que você olha para o outro, e como é que você cuida do outro, e como é que você interage, como é que você faz com que essa pessoa de fato tenha representatividade e que a gente possa trazer outras narrativas. Então, até na COP aconteceu de eu ver uma mesa toda, era sobre storytelling, e eram 4 homens na mesa, 4 homens brancos. Eu falei, cara, eu tenho que perguntar, gente, desculpa. Mas, então, esse tipo de cuidado. Então, quando a gente vai fazer o pensar do festival, a gente fala, tá bom, como vai ser essa mesa? Quem vão ser os representantes? Quais são as cores? Quais são os pontos de vista, inclusive? Óbvio que a gente não vai trazer ninguém que pense diferente, né? Assim, no sentido de um radical ou de um negacionista, apesar da gente já ter pensado sobre isso, de como isso poderia criar uma discussão interessante, mas a gente tem essa preocupação. E arriscada, pois é. Então, acho que tem esse entendimento de que hoje, talvez quando a gente chegava, aquela pessoa que chegava para ir na feira somente, agora ela vai num diálogo. Então, a gente acompanha esse amadurecimento nosso e o amadurecimento do nosso público, que quer cada vez mais coisas mais profundas e um entendimento maior. Acho que com relação à imprensa, né, olhando para esse espectro, anteriormente, eu acho que a gente tinha uma resistência sobre o assunto, né, da mudança climática por estar numa linguagem mais rebuscada, e hoje você vê que a gente tem grandes embaixadores hoje, eu não posso deixar de citar o André, né, o André Trigueiro, né, como um grande embaixador no trazer essa informação de uma forma palatável, né, fazer com que as pessoas compreendam o que está acontecendo. A gente teve um momento complexo, né, e hoje acho que a gente ainda vive isso, né, de associar uma consciência climática a um viés ideológico, né? Então, isso é uma coisa que a gente teve. Ainda tem, né, muito fortemente, mas eu acho que pelo menos o storytelling que está predominando agora não é tanto esse, né, no sentido de que, né, politicamente isso não tá sendo reforçado.
É, então, acho que, de alguma forma, também foi amadurecendo. Acho que o advento das mídias sociais também fez com que essa discussão fosse mais ampla. A própria pandemia também fez com que a gente também acessasse outros canais. E nós, enquanto festival, também tivemos que adaptar, né, um produto cultural para uma realidade totalmente virtual. E com relação aos patrocinadores, né? Quando a gente começa o festival e também me solidarizo, né, com a dificuldade de patrocínio, de participar de editais, né? E você também, Ana, você até falou assim, que no início a gente faz tudo, no início, no meio, e quando ficar grande, porque não adianta, assim, acaba que é a alma, né? Você que tem ali aquele olhar, né? Óbvio que você tem muitos parceiros, mas a costura ali é feita muito pela idealizadora, né? E então, naquela época, a gente conseguiu, a gente nem acreditou, né? O nosso primeiro patrocínio em 2016, via lei do ISS, com o caminho aéreo Pão de Açúcar. Por quê? A gente conseguiu, porque já era um polo de turismo que cuidava, né, de um patrimônio, né, ambiental da nossa cidade, então foi mais conectado naturalmente, né? Acho que hoje, cada vez mais, a gente tem os patrocinadores buscando mais projetos voltados para a questão socioambiental do que a gente tinha anteriormente, mas, por outro lado, a gente tem também os patrocinadores. Tudo bem, imagina. A gente também tem os patrocinadores que estão ali também, e aí a gente precisa ter esse senso crítico, né? Que fala, opa, peraí, que ele está querendo aqui fazer com que o festival seja meio que uma ferramenta de greenwashing, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, acho que é isso, né? Um amadurecimento, principalmente, acho que do cidadão comum nesse entendimento. Vamos. Jean, você puxou o ponto do amadurecimento, né? E aí eu fico pensando, o amadurecimento é uma porta que a gente abre por dentro, né? Ao longo do tempo, na linha do tempo, com os nossos aprendizados, nossos erros e acertos. Então, eu queria que vocês dois falassem agora um pouquinho assim, Jean, quando você começou lá atrás, principalmente nesse projeto, o que que você tinha? Qual era o seu maior medo? Qual era o seu maior desafio? O que que mais te preocupava? E hoje? Qual é o seu maior medo? O que que mais te preocupa? E depois eu vou fazer a mesma pergunta para você, Lu, tá bom? Bom, eu tenho uma ligação muito forte com essa questão das pessoas, né? A parte humana. Eu sou formado em administração, não falei isso no início. E quando eu fui estudar administração, a parte humana sempre me preocupava muito, né? Assim, sempre me chamava atenção, na realidade. Então, assim, dentro do projeto Sustenta Carnaval, a gente fala muito sobre a parte humana do negócio, né? Porque a gente fala da dispersão desse material e a gente fala da reutilização para reinserção de pessoas no mercado de trabalho, e não só isso, para pegar essas pessoas que já estão ali no sistema, hoje, o sistema do Carnaval, ele utiliza muita mão de obra de forma muito precária. Né? Então, a cidade do samba, ela, apesar de ter sido construída dentro de uma ideologia de melhoria de questão arquitetônica para pessoas, ela ainda é muito precária nesse sistema de mão de obra. A quantidade de pessoas e todos os processos ali utilizados ainda tem uma precariedade. Então a gente quer pegar essas pessoas e por que não fazer com que o Sustenta Carnaval, o Sustenta Carnaval ele é um processo, é um projeto socioambiental com entregas educacionais. A gente sempre fala muito da parte educacional porque a gente quer, através do Sustenta Carnaval, formar essas pessoas para que elas sejam reinseridas no mercado de trabalho como artistas que elas são. São artistas, elas produzem arte. A gente, quando fala sobre arte, né, uma das formas de você se tornar um grande artista, por que não você reproduzindo peças, auxiliando numa confecção de peças, e repetidamente você acaba adquirindo, percebendo que você tem uma aptidão, e aí você consegue se transformar e começar a criar, em vez de só reproduzir. Então, essa que é a grande questão que acontece hoje no carnaval. Hoje você tem muitas pessoas ali dentro que, através da reprodução, elas se tornaram grandes artistas. Mas quando você chega para falar sobre isso com elas ficam assim, não, não, porque ela está sobre uma influência dessa precariedade que faz com que ela não tenha acesso a uma possibilidade de criar algo a partir do momento que ela tem um material em mãos. Então a gente fala dessa formação, de transformar essas pessoas em artesãs. E uma coisa que a gente estava falando sobre a parte de mídias sociais, quando eu comecei a trabalhar ali na dispersão, o que me preocupava era a violência. Essa era a grande questão que me preocupava. Era a violência. A gente tem
Infelizmente, Tainá de Paula, ela já estaria aqui. A Tainá de Paula é nossa madrinha. Ela foi muito importante quando a gente apresentou o Sustenta Carnaval para a Secretaria de Cultura Criativa do Rio de Janeiro. Eles automaticamente conectaram a gente com a Tainá de Paula e aí ela conseguiu fazer com que a gente tivesse possibilidades de acordos para estarmos ali de forma oficial e diminuindo, então, com isso a violência e criando um sistema onde as pessoas que estavam comigo, a minha equipe, não sofresse violência naquele espaço, porque realmente era um espaço muito violento. E uma coisa que acontecia muito com essa questão da mídia é que a gente tinha muitas TVs estrangeiras ali filmando e apresentando como um grande crime ambiental. O Carnaval do Rio, então, ele era transmitido. A Mariana Pinho, ela trabalha Brasil, Europa, ela mora na Inglaterra hoje em dia, com o filhinho dela, o Moreno, que tem 5 anos de idade, e ela leva a cultura brasileira para as ruas de Londres nos verões, nos festivais. Então, o que acontece? A Mariana, ela automaticamente também lá fora via essas matérias falando desse crime ambiental. Então, era muito negativo para o Carnaval do Rio. E a Mariana ama o Carnaval do Rio, eu também amo, é uma grande festa. E ela fala assim, Jean, a gente tem que fazer essa festa ser feliz do início ao fim. Como que a gente faz isso com essa grande máquina? É um grande evento, é um evento quem conhece, quem participa, entende esse. Inclusive, quando você fala de sustentabilidade, eles falam assim: ai, mas a gente tem tanto trabalho para fazer, você ainda vem com esse assunto, né? Então a gente falou assim: calma, nós vamos fazer nossos relatórios, vamos prestar relatórios. O Sustenta Carnaval hoje, ele presta relatórios do início ao fim e usa essas métricas para melhoria do sistema para que a gente não atrapalhe e consiga acessar esses lugares. Hoje, esse ano, nós ganhamos no Carnaval de Notting Hill por causa do nosso trabalho todo de rua, foi todo sustentável. A Mariana confeccionou fantasias de carnaval através de 300 quilos de materiais que nós enviamos, que eu enviei para lá, e ela fez todo o figurino, invadiu as ruas e ela conseguiu ganhar hoje esse reconhecimento. E lá fora, hoje, há uma mudança. No ano passado tinha muitas TVs, esse ano tinha uma menor quantidade de repórteres estrangeiros, porque no ano passado eles já filmaram o nosso trabalho. Então mudou um pouco essa perspectiva, e hoje com a ISO, então essa mudança, né? Então, o meu medo hoje é que a gente não consiga se conectar como a gente deve, como a gente precisa, porque sustentabilidade é conexão, é estar junto, é fazer parcerias, amigos, porque a gente precisa de patrocínio. A gente hoje tínhamos um parceiro que era a Mob, que é uma self-store que fica do lado da cidade do samba. E eles cederam um espaço enorme para a gente fazer a nossa base e fazer a triagem desse material. Hoje a gente foi para um outro espaço, que é um espaço novo, e então a gente aumenta o custo, né, de manutenção do projeto, e, e aí já está chegando próximo do próximo carnaval. Então, assim, o meu grande medo é essa falta de comunicação, essa falta de conexão, é não conseguir me conectar para que esse projeto realmente atinja o ideal, que é essa transformação dessa grande massa que já vive o carnaval e que possa causar essa transformação. A gente tem uma conexão muito forte com as escolas públicas, porque eles querem fazer a, a visita de alunos nesse espaço para que eles possam pegar essas peças e fazerem estudos dentro desse currículo, do currículo mesmo, desse currículo atual da educação primária, onde as crianças vão estudar ciência, matemática, tudo através de fantasias, e entender de onde vêm essas fantasias, quais histórias elas contam. Essas peças, quando passam na avenida, elas contam a história de mitos e personalidades muito fortes do Brasil e para o mundo. Então, as crianças vão poder pegar essas peças, saber quem são esses personagens, estudar todo o processo de decomposição desses materiais e tudo mais. A gente fala de material tóxico, né? São materiais sintéticos. Então, a gente fala de um lixo tóxico. Eu sou de Duque de Caxias e lá tem um lixão, que é o Gramacho, né? Que é super conhecido. Então, esse material, ele passa na avenida muito rápido. Ele é muito rápido o momento de passagem na avenida e, de repente, vai para o aterro sanitário e causa um dano que são anos, sabe? Então, o meu medo é esse. Eu quero que o Sustenta Carnaval contagie todas as escolas, porque a ideia do Sustenta Carnaval também é que cada escola desenvolva dentro deles, dentro do sistema deles, esse sistema de análise para sustentabilidade.
porque todos eles já trabalham com reutilização, isso é fato. Mas, assim, tem muitas métricas dentro do carnaval que são desconhecidas. Por exemplo, uma escola de samba passa na avenida, ela não pode levar no ano seguinte uma peça repetida porque ela perde pontos. Então, é por isso que a gente fala, é um grande estudo, uma grande métrica para que todo o Carnaval do Rio consiga se conectar com essa ideia e fale assim, poxa, vamos lá, a gente precisa realmente analisar todos os pontos que levam a gente para esse lugar da sustentabilidade. Eu vou comungar com o seu receio, o seu medo, que é a coerência mesmo, né? Eu brinco lá que é a casa de ferreiro espeto de tuxtênio, né? É, então, acho que a coerência nos mínimos detalhes, né? Desde da relação com os fornecedores, desde o que a gente apresenta como mensagem, desde a nossa relação entre nós, né, ali com o público, como é que a gente chega com a comunicação. Então, são muitos detalhes para a gente olhar, né? E eu acho que quando a gente fala de coerência, de comunicação, e aí resgatando um pouquinho que eu tinha falado, né, que o festival, ele desde o início, né, ele nasce gratuito e a gente vê que mesmo ele sendo gratuito, existia uma resistência de acesso, né? A gente entende que, bom, a gente tem que então ir aonde a gente quer, de alguma forma, escutar e ouvir e aprender também. Então, foi nesse momento que a gente começa então a fazer o Live Mundi, que a gente chama de Live Mundi de território, né, que a gente fez durante 4 edições, se eu não me engano, né, Gisele? Lá na Arena de Cro, e esse ano a gente foi para São Gonçalo pela primeira vez, então é muito gratificante você. E aí a gente chega não como, ai, chegamos aqui, não, mas assim, quem são os movimentos desse território? Como é que. Então a gente chega, na verdade, para potencializar o que está acontecendo ali naquele território, né? Entendendo quais são os grandes protagonistas, pessoas que assim que têm resistência. Ana Santos, lá no Complexo Alemão, né, com o projeto dela do 100, a gente conheceu as Mulheres da Parada agora lá em São Gonçalo, Ressuscita São Gonçalo. Você começa a ver e fala assim, gente, a gente reclama, né, dos nossos desafios e a gente vê a força de resistência ali na escassez, projetos incríveis acontecendo. Então, o nosso propósito é fortalecer esses movimentos, dar visibilidade para esses movimentos, fazer com que as pessoas percebam que esses territórios eles não têm só histórias, eles têm histórias incríveis, incríveis, maravilhosas e que são de dar orgulho mesmo, né? Um trabalho feito a partir da escassez, mas que a escassez financeira, a escassez, mas com um dinamismo ou uma grandeza de pensamentos, de ideias, de criatividade. Então, acho que esse é um ponto que a nossa coerência eu acho que é muito importante. E a outra questão que eu acho que é muito importante, assim, dos nossos receios assim, bom, a gente trabalha um ano inteiro, aí o festival acontece, sei lá, 3 dias. Será que isso é suficiente para, de fato, mudar, né, alguma coisa? E foi aí que a gente começou a trabalhar a partir de outros produtos. Então, a gente começou a trabalhar com educação também. Então, na verdade, já estão há 3 anos que a gente faz uma jornada de aprendizagem, que a gente trabalha com parceiros de escola pública. A gente seleciona uma escola pública, seleciona jovens dessa escola pública para passar por uma jornada de aprendizagem onde ele entende o que é racismo ambiental, o que é justiça climática, mas, obviamente, não sou eu que vou falar sobre isso, mas sim pessoas que têm protagonismo e tem realmente voz para falar sobre esses assuntos. A gente leva eles para conhecer o Museu da Manhã, muitos deles agora de São Gonçalo. A gente tinha 30 jovens lá participando desse projeto, só 2 tinham atravessado a ponte, gente. Isso é incrível, assim, é assustador, incrível de assustador. Um só tinha ido ao Museu da Manhã. Então, você percebe as fragilidades, né, das juventudes, né, da questão da autoestima. A gente começa a trabalhar sobre outros aspectos quando a gente está falando de sustentabilidade, né? Como é que a gente vai fazer com que aquele jovem perceba que ele pode, de fato, ser um agente transformador dentro desse território? Então, isso a gente também foi um entendimento de que a gente precisava ir além de ser um festival durante 2, 3 dias. Então, o nosso medo é de estar fazendo menos do que a gente gostaria de fazer. Eu acho que isso também tem um pouco da nossa identidade e essa coerência também. Sim.
Então, já que pegou o gancho da educação, né? Estou jogando a bola, né, de novo aqui. A gente está num centro aqui de excelência de educação aqui na PUC, e aqui a Casa de Inovação tem como missão ser essa grande plataforma, né, de inovação, de promoção desses talentos. E pegando essa ideia, né, eu queria que vocês deixassem, a gente já está fechando aqui nosso painel, então queria que vocês deixassem algumas breves sugestões para um jovem talento que queira se aproximar desse universo dos eventos sustentáveis, da economia circular, onde ele deveria ir, o que seria uma oportunidade para ele, algo que faça brilhar os olhinhos, e as considerações finais de vocês também, por favor. Quer começar? Quer começar, Lúcia? Bom, pode ir o Livre Multi. Não, mas é isso. E aí, contando um pouquinho sobre essa nossa experiência do final de semana passado, foi final de semana passado, né? A gente fez uma mesa com os jovens e os professores, né? Primeiro, eu preciso dizer assim, como a gente tem um grupo de professores, né, nesse caso, né, da rede de ensino pública, né? Ensino médio, né, do governo, né? Que são também, assim, são realmente incríveis. Então, tudo isso, fala assim, às vezes, ai, nossa, você olha para isso, é uma resistência diária, né? Então, acho que, primeiramente, a gente precisa, e isso é um trabalho que o Livre Mundo também está começando a fazer, de fortalecer esses professores, né? Que são realmente a primeira conexão daquele jovem, né? No entendimento até de um trabalho de apoio curativo também, sabe? Porque são tantas dificuldades, né? Então a gente está falando de sustentabilidade que vai num aspecto bastante amplo. Então, esse entendimento, e aí. O que aconteceu nesse dia, né? Que foi incrível, me emocionei. Eu acho que daqui a uns 2 dias vocês vão ver os vídeos. Falo para vocês seguirem lá o @livremundi para ver. Que me emocionou incrivelmente, né? Essa jornada de aprendizagem que a gente fez com esses jovens durou 3 meses, né? E esse processo, então, um processo relativamente curto. E aí você vê esses depoimentos, assim, né, desses jovens falando, porque isso transformou a minha vida. Eu olhava para a minha cidade e com as mazelas que ela tinha, e eu achava que era tudo bem, que eu tinha que aceitar isso. Agora não. Eu vejo que eu posso, de alguma forma, me conectar e fazer alguma coisa. Então, acho que, primeiramente, acho que para um jovem, principalmente, né, de áreas vulnerabilizadas, eu acho que está muito atento, tem tantos movimentos, né, a própria Observatório de Favelas, né, o Diversa Games que o Ricardo estava contando. Então, assim, está atento. É um desafio hoje para essas juventudes, porque a realidade está tão dura para elas que elas estão cada vez mais conectadas com o ambiente digital. Eles não, assim, num ambiente digital, um jovem de uma área vulnerabilizada, ele é um herói porque ele é o que mais pontua, é o que performa melhor. Quando ele está dentro ali daquele território, ele não consegue a mãe não deixa ele pegar um ônibus para ir para a praia porque ela tem medo da polícia abordar aquele jovem. Então, eu acho que tem um caminho assim, a educação pública, e eu acho que aí, que pena que a Tainá não está aqui, mas assim, a gente precisa cada vez mais trazer o tema, né, ambiental para a pauta da educação pública, né, fazer com que faça parte disso, movimentos de apoio no sentido de meditação, tantas coisas que eu acho que a gente pode oferecer para essas juventudes. Então, acho que hoje o maior desafio, na verdade, é eles terem acesso a isso e terem patrocinadores que apoiam projetos com essa categoria, porque também tem isso, muitas vezes o patrocinador ele tem receio de se envolver com educação, porque ele diz que isso não é uma responsabilidade dele, ou que pode acontecer alguma coisa e não é uma responsabilidade dele. Então, assim, também fazer com que esses patrocinadores sejam cada vez mais transgressores nesse sentido, né? De entender que sim, a educação é um papel de todos nós, né? Não só do Estado. E, enfim, agradecer pela essa oportunidade. Eu acho que a gente precisa, na verdade, cada vez mais criar essa rede, né, de conexões, né, e de fortalecimento e de repassar e de trazer mensagens, valores e crenças que
nos façam refletir sobre a forma como nós estamos vivendo hoje, que eu acho que também é algo que a gente precisa, de alguma forma, estar cada vez mais não tendo medo de falar sobre sistemas econômicos, sobre modelos, né, nocivos à nossa sobrevivência, e fazer com que isso se torne cada vez mais uma pauta comum, das conversas do bar. Obrigada. Bom, eu falo muito assim a respeito. Oi? Fala o seu arroba. Então, @sustentacarnaval.br, tá? Procure a gente. Inclusive, quero convidar vocês no próximo dia 13 e 20, nós vamos estar com a porta aberta no novo espaço da sede. A gente vai estar com a porta aberta justamente por uma questão muito interessante, que é a venda dessas fantasias de uma forma que não é de atacado, né? Em grande quantidade. Porque o que acontece? Esse ano o carnaval de rua invadiu o Sustenta Carnaval. E as peças feitas para desfile da apoteose invadiram as ruas do Rio de Janeiro. Então elas foram para dentro dos blocos de carnaval. A gente está aqui com uma pessoa incrível, que é a Lohane Tavares. Ela fez um vídeo maravilhoso falando sobre o Sustenta Carnaval. E esse vídeo viralizou e tocou muita gente, aquela questão da comunicação e de conexão, né? Então a Lohane, hoje ela representa esse movimento de sustentabilidade, upcycling, dentro da internet, com o trabalho dela. E aí a gente se conectou com ela e ela fala hoje nas redes sobre isso, então são os apoios, né? E então eu queria convidar todo mundo a ir lá comprar, se preparar, o carnaval já começou. O pessoal sempre quando vê eu postando coisas fala assim: mas o carnaval já começou?" Eu falo: "Gente, o carnaval nunca acaba." O carnaval nunca acaba. Então, assim, eu faço um convite para as pessoas entenderem esse sistema do carnaval, né? Assim, o que que acontece? A gente também está preparando para, em janeiro, fazer as oficinas, onde as pessoas vão fazer as suas fantasias. E o carnaval é uma coisa muito interessante, porque ele é uma coisa emotiva, né? Ele mexe com a emoção. Então, muitas pessoas nasceram no carnaval, elas nasceram no meio do carnaval, as suas famílias, seus pais, suas mães, seus avós passavam pelo carnaval e as pessoas cresceram nesse lugar. E é uma coisa interessante porque essas pessoas mantêm o carnaval vivo e muitos turistas que não tiveram essa vivência, quando elas assistem aquilo, elas ficam muito emocionadas, muito emotivas, né? E elas querem arrastar essas fantasias embora, elas às vezes desfilam, né? Só que é uma coisa muito grande, pesada, então não tem como levar. E aí, quando a gente fala de fazer peças, né, de carnaval, a gente fala de pegar essa fantasia e transformar uma peça que pode ser utilizada e que seja útil e que tenha essa memória afetiva, né? Então a gente quer levar essa emoção da avenida para a mão das pessoas. Essa peça aqui eu peguei no carnaval desse ano e eu trabalhei com ela no carnaval todo. Ela ficava aqui no meu peito, aqui com meu celular, meu carregador e tudo que eu precisava e era muito útil para mim. E ela está aqui, perfeito estado. É um material sintético. Ela poderia estar dentro do aterro sanitário, sabe? Intoxicando o solo. Mas não, ela tá aqui na minha mão e eu vou usar. E eu uso ela em todos os lugares. Às vezes eu vou num pagode, chego no pagode, o pessoal, nossa, que peça linda, que bolsa linda. Então, assim, eu chamo as pessoas nesse momento, através do carnaval, através do sistema do carnaval, para que elas entendam o carnaval. Elas entendam da onde veio isso. Isso a gente está falando de racismo. A gente está falando de racismo em todos os pontos, econômico, social, territorial. Então eu peço para que essas pessoas venham, os jovens, os não jovens. Eu estou passando por uma seleção porque eu quero fazer um mestrado nesse momento. Trabalhando com evento, e correndo e fazendo todo esse movimento, né, que a gente faz, essa semana passada terminou um curso que é um curso muito interessante, que é da Feira Preta Cria, por causa de um edital que a gente ganhou na região da Pequena África, e eles falaram assim: a gente aprende a trocar a roda com o carro andando, né? E isso é uma coisa que acontece, a gente vai fazendo, só que tem uma hora que a gente tem que parar. Meu Deus, peraí, deixa eu calibrar esse pneu, né? Deixa eu parar para calibrar o pneu. Então, para mim, calibrar esse pneu significa isso, entender o carnaval, entender esse sistema, de onde vem, porque como criar sua fantasia, cria sua fantasia, entenda que esse material vem de outros lugares e que esse material tem um custo, às vezes muito alto, quando você vai comprar miçangas e tudo mais, e que hoje você pode reutilizá-lo. Então, esse é o meu chamado, entender esse sistema e, através dele, evitar que novos materiais sejam reutilizados e encher os aterros sanitários. É Então, quero isso. agradecer aqui. E eu queria
aproveitar e agradecer a Betina. Eu conheci a Betina num evento que eu fui fazer uma palestra e ela me convidou para fazer essa parte dessa mesa. Agradecer por essa conexão maravilhosa. Já conheço o seu projeto, só não tinha tido essa oportunidade. E que tenhamos mais momentos desses de conversa, roda de conversa, sentar em bar, falar de sustentabilidade, sim, em todos os lugares. Então, obrigada por essa presença, essa fala incrível. Espero que pessoas tenham sido inspiradas aqui presencialmente e que estejam inspiradas também aí no nosso online, quem está assistindo, né? E até vejo vocês na próxima banca, nos próximos eventos, né? Muito obrigada, Liv Mundi, muito obrigada, Sustenta Carnaval.